eu concordo com a Vera e acrescentaria o seguinte: pensando na estratégia, na ação do Carlos Bolsonaro, porque tem método ali, né? Processo revolucionário mesmo, expurgo. Importa pouco nessa altura para o que fez Carlos Bolsonaro se o Bebiano fica ou não. Conseguiu o que pretendia, enfraquecer o ministro, cuja influência crescia no Planalto, como mostra a mobilização de ministros e parlamentares para mantê-lo. O Bebiano tende a ser agora uma espécie de ex-ministro em atividade. O objetivo do Carlos foi alcançado. E o presidente Bolsonaro, isso me parece ser um padrão, prefere passar alguma fraqueza, sugerir incapacidade de liderança, e mesmo que talvez estivesse com medo do que o Bebiano poderia revelar, do que contrariar o filho, do que contrariar o Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro sabe disso e explora esta condição. Ele constitui, não sozinho, o irmão Eduardo também, uma espécie de centro de poder paralelo. Tenho insistido nisso. Sobre o Bebiano, talvez a única forma de entender, especulando a permanência dele, aceitar permanecer, mesmo humilhado, chamado de mentiroso pelo presidente, seja um prazo de amadurecimento, criando condições para uma saída honrosa um pouco mais adiante. E quando eu falei amadurecimento para que saia sem externar as mágoas pela boca. Acho que tende a ser por esse caminho. O Bivar foi poupado num primeiro momento, mas nós falamos aqui que a hora dele chegaria, porque uma das motivações do ataque do Carlos Bolsonaro ao Bebiano era atacar o PSL, minar o PSL, porque tem aquele projeto público de constituição de um novo partido. O Bebiano era o presidente do PSL durante a campanha, foi quem inventou o PSL, Partido de Aluguel Artificial, para servir ao Jair Bolsonaro, mas esse partido, essa legenda pertence ao Luciano Bivar. Tanto mais em Pernambuco, onde o segundo esquema se deu. É óbvio que o Diretório Nacional, controlado pelo Bebiano, era o caixa central que distribuía os dinheiros, mas até que ponto... Não tem ninguém puro nessa história, insisto, mas até que ponto se pode atribuir ao Bebiano responsabilidade sobre a destinação, ou melhor, o uso final do dinheiro destinado a um diretório regional e a especificamente candidatos, né? Sabendo, no caso de Pernambuco, que o Luciano Bivar era o operador, no melhor sentido da palavra, o operador da conformação da coisa ali. A tal da Maria de Lourdes era ligada a ele, as gráficas são ligadas a ele. Vejam como é assimétrica a reação do Carlos Bolsonaro. Foi com tudo para cima do Bebiano, no caso de Pernambuco, poupando o Bivar, não que esteja preocupado com o Bivar, mas querendo destruir mesmo o inimigo. Quando o assunto era em Minas Gerais, o mesmo esquema, com o ministro do Turismo atual, que dirigia o partido em Minas Gerais e foi o coordenador de campanha do Bolsonaro naquele estado, não vimos uma palavra do Carlos Bolsonaro a esse respeito. Não havia indignação dele em relação ao Laranjal, muito menos uma preocupação em poupar o governo. Viu uma brecha, no caso de Pernambuco, para atacar o Bebiano, porque em Minas, o ministro, hoje ministro, não atribuiu responsabilidade ao Bebiano, calou-se. Em Pernambuco, o Bivar empurrou para o Bebiano. E aí Carlos Bolsonaro farejou o sangue na água. Foi para cima do Bebiano. O Laranjal existe, mas tem pouca gente preocupada de verdade em esclarecer esse problema. É muito mais um jogo de se matar ali.